O time mais bonito que esse planeta já viu entrou em campo para encarar o mundo inteiro. E o homem que mais lucrou com aquela beleza toda mandava prender, torturar e sumir com gente nos porões exatamente no mesmo instante. A mão que ergueu a taça dourada na frente das câmeras era a mesma mão que assinava a repressão longe delas. Só que tem uma coisa que ninguém te contou direito sobre aquela vitória de 1970. E quando tu entender, tu nunca mais vai assistir aquele gol da mesma forma. Mas a gente precisa entender algumas coisas sobre a Copa de 1970 e o tricampeonato do Brasil. Como é que um comunista ferrenho construiu a seleção mais perfeita da história e foi apagada dela poucos meses antes da festa? E por que a música que o Brasil inteiro cantou naquele momento já estava pronta, guardada numa gaveta, antes mesmo da bola rolar? É sobre tudo isso que a gente vai falar hoje em relação à Copa de 1970 e o tricampeonato mundial que o Brasil conquistou. Eu sou o Mohamed e sejam bem-vindos ao V de História, moçada. Então, deixa eu te situar aqui, porque a história começa muito antes do gol. Para tu entender o tamanho do que aconteceu em 1970, tu precisa entender que no Brasil, o futebol nunca foi só futebol. Ele sempre foi palco político, e isso vem lá de longe, lá atrás, ainda nos anos 1930, com o Getúlio Vargas, que já tinha entendido o poder dessa maneira. Na Copa de 1938, a primeira que o Brasil acompanhou pelo rádio, o Getúlio amarrou a seleção na ideia de democracia racial e usou o futebol para costurar a identidade nacional. Os estádios acabaram virando palanque. O São Januário e o Pacaembu receberam um comício do Estado Novo, que era a ditadura do Getúlio Vargas. Quer dizer, muito antes de qualquer general, o poder no Brasil já tinha descoberto que a bola movia multidões. E aí entra um nome que tu precisa lembrar até o final desse vídeo, e para a vida também: João Havelange. O Havelange comandou a Confederação Brasileira de Desportos a partir de 1958, e ele tratou a seleção naquele momento como uma empresa. Ele contratou psicólogo, montou uma comissão técnica completa, profissionalizou tudo numa época em que ninguém fazia isso. Para ele, futebol era resultado, era receita e era poder. Guarda muito bem o nome dele, porque lá na frente, o Havelange vai sair do Brasil para mandar no futebol do mundo inteiro e vai cair por causa de propina, para tu ter uma ideia. Só que aí, em 1964, o Brasil mudou de um jeito que mudaria tudo. Os militares deram o golpe e tomaram o poder. E 2 anos depois, em 1966, veio o desastre que ninguém esperava. A seleção brasileira foi para a Copa da Inglaterra. Apanhou da Hungria, apanhou de Portugal e caiu logo na primeira fase. Não teve nem chance de passar. Para tu ter uma ideia do trauma, o Pelé saiu do campo mancando, massacrado pelas pancadas que recebeu, jurando que não jogava mais Copa do Mundo. E é aqui que o caldo vai entornar e as coisas vão piorar. Porque a derrota de 66 não foi tratada como uma derrota esportiva. Ela foi tratada como uma questão do Estado brasileiro. Só para vocês terem uma ideia, o Serviço Nacional de Informações, o SNI, o aparelho de espionagem do regime da ditadura militar, começou a vigiar a Confederação e a seleção brasileira de perto. O ministro Jarbas Passarinho, que cuidava da educação e dos desportos, chamou o Havelange para dar uma explicação sobre tudo. Tu tá entendendo o absurdo de tudo isso? O governo tratando a escalação do time como uma segurança nacional. E em 1966, a Confederação criou uma comissão com representantes políticos dentro, abrindo a porteira para o governo entrar de vez na seleção. A partir daqui, cara, o futebol brasileiro deixou de ser livre. Agora presta atenção, porque a ditadura tomou uma decisão que até hoje é difícil de acreditar. Para tirar a seleção daquele buraco que ela acabou entrando, ela contratou um comunista. Isso mesmo, a ditadura contratou um comunista. O escolhido foi o João Saldanha, jornalista esportivo, ex-técnico do Botafogo e ex-filiado ao Partido Comunista Brasileiro. O Saldanha era querido pela torcida
respeitado pela imprensa e tinha um detalhe perfeito: ele não tinha vínculo com clube nenhum, então podia montar o time sem pressão. Até o Pelé bateu palma para a escolha dele. E o cara entregou muito quando foi contratado. O Saldanha pegou aquela seleção brasileira que estava completamente desacreditada e fez ela passar invicta pelas eliminatórias. Foram 6 jogos e foram 6 resultados positivos, ou seja, uma classificação tranquila para o México. Ele apelidou os jogadores que ele escolheu de as feras, e o apelido acabou pegando para o Brasil. De repente, o Brasil volta a sonhar, e parecia tudo perfeito. Só que o Saldanha era um vulcão e ele podia entrar em erupção a qualquer momento. E ele acabou explodindo no começo de 1970. E é aqui que a história fica muito interessante de contar, porque foram vários fatores caindo um em cima do outro no mesmo homem ao mesmo tempo. Primeiro veio o escândalo. O Saldanha invadiu a concentração do Flamengo com uma arma de fogo na mão para tirar a satisfação com um técnico rival. Imagina a cena toda. O treinador da seleção brasileira entrando armado num hotel para brigar, cara. A imprensa foi à loucura com essa notícia. E a confederação ficou exposta na frente do governo. Depois veio o fator esportivo. A seleção começou a perder amistosos importantes. E teve um que doeu muito. O Brasil perdeu para a Argentina, que nem tinha se classificado para a Copa, num jogo em Porto Alegre, com o presidente Médici assistindo ali, na frente de todo mundo. Só para vocês terem uma ideia, o Médici, que era o general do comando do país desde 1969, no auge da repressão, viu o time apanhar ao vivo para um regime que vendia grandeza. Aquilo foi uma humilhação pública completa. Mas o estopim mesmo, o que virou lenda, foi outra coisa. O Médici declarou em público que queria ver um jogador específico na seleção, o Dário José dos Santos. O Dadá Maravilha, artilheiro do Atlético Mineiro. Foi um pedido do presidente que ele tivesse na seleção. E sabe o que o Saldanha respondeu? Ele soltou uma frase que entrou para a história desse país. Ele falou que o Médici escalava o ministério e ele, o João Saldanha, escalava a seleção. Tu consegue imaginar essa cena toda, esse conflito, essa tensão, no meio de uma ditadura, com gente desaparecendo, um técnico socialista mandando o presidente cuidar da própria vida? E tinha mais um detalhe enterrado no fundo de tudo isso. Os documentos do SNI mostraram que o Saldanha era vigiado desde 1937, que ele tinha circulado pela estrutura do Partido Comunista e que mantinha contato com representantes soviéticos. Um papel de 1970 descreve ele como parte de um canal entre o comunismo francês e o brasileiro. E é aqui que mora o primeiro grande mistério dessa história. A memória que ficou diz que o Saldanha foi demitido porque ele era um comunista, que ele foi uma vítima política do regime, um símbolo de resistência. Mas guarda bem esse detalhe, porque lá no final eu vou te mostrar por que essa versão, mesmo sendo muito interessante, ela esconde uma verdade um pouco complicada, infelizmente. A real é que o governo já sabia do passado socialista que o Saldanha tinha quando contratou ele. O temperamento explosivo, os resultados ruins e o atrito com o presidente pesaram tanto quanto a política, na verdade. E foi tudo junto que derrubou o João Saldanha. Infelizmente, com o Saldanha fora, assumiu o Mário Jorge Lobo Zagallo, que tinha sido campeão como jogador em 58 e 62 e treinava o Botafogo. Os jogadores gostaram, porque o Zagallo conversava, coisa que o Saldanha sequer fazia. Só que olha a composição da nova comissão técnica, porque ela vai dizer muita coisa. O chefe da delegação virou um major brigadeiro, o Jerônimo Bastos. E o preparo físico foi entregue a 2 oficiais formados na Escola de Educação Física do Exército. Os historiadores deram um nome para isso. Foi a militarização do futebol. Os militares entraram fardados dentro da comissão técnica da seleção brasileira naquele momento. E a primeira decisão do Zagallo foi justamente convocar o Dadá Maravilha, o jogador que o Médici tanto queria.
Muita gente leu aquilo como prova de que o novo técnico tinha se curvado à ditadura militar. O Zagallo se defendeu, dizendo que convocou o Dário pelos 69 gols da temporada, não por ordem de ninguém, mas o estrago na imagem dele já estava feito. E agora, a gente vai chegar na parte que talvez seja o maior segredo de toda essa história, e é a parte que a propaganda escondeu da gente por décadas. A lenda diz que o Brasil ganhou em 1970 por causa do futebol arte, do gênio do povo brasileiro, do talento que nasce com a gente. Só que isso é uma mentira, ou pelo menos é só metade da verdade. Aquela seleção foi montada em um laboratório. Existia um projeto secreto, o Planejamento México, que começou ainda com o Saldanha e seguiu com o Zagallo. O problema era a altitude da cidade do México, que tira o fôlego de qualquer atleta. Então, sabe o que a comissão técnica fez? Ela importou o método Cooper, um protocolo que o médico americano Kenneth Cooper tinha desenvolvido para a Força Aérea dos Estados Unidos. Os jogadores foram submetidos à câmara de baixa pressão para simular a altitude, treinaram com simulação de fuso horário, tiveram controle de alimentação e preparo psicológico individual. Eles chegaram ao México um mês antes do primeiro jogo, só para adaptar o corpo. Olha o tamanho de tudo isso. Depois da Copa, a Organização Mundial de Saúde testou os atletas e concluiu que os brasileiros eram os mais bem preparados fisicamente do torneio inteiro. Tu tá entendendo no que isso significa, né? O time mais artístico da história também era o mais científico, mas a propaganda nunca quis contar essa parte, porque dizia que o brasileiro vence pelo dom, pela natureza, não pela ciência. Falar de câmara de pressão e método militar estragava a história bonita de gênio espontâneo. Cara, se tu achou essa primeira parte uma loucura toda e interessantíssima, já deixa o like aí embaixo para ajudar a fortalecer o canal. Porque a verdadeira traição, a parte em que um presidente rouba a festa de um país inteiro, ainda nem começou. Então a Copa começa e o Brasil entrou para jogar entre 31 de maio e 21 de junho de 1970. E aqui é curioso, porque lá fora todo mundo apontava o Brasil como favorito, mas a imprensa daqui de dentro vivia o que a revista Veja chamou de esperança pessimista. Ninguém confiava. E o time do Brasil foi atropelando. Venceu a Tchecoslováquia por 4-1. Venceu a Inglaterra por 1-0. Passou pela Romênia, depois pelo Peru. E aí veio o jogo que carregava 20 anos de fantasmas nas costas. O adversário da semifinal foi o Uruguai. E tu precisa entender o peso disso, porque foi contra o Uruguai que o Brasil perdeu a final dentro do Maracanã em 1950. Foi um trauma tão profundo que o Nelson Rodrigues chamou aquilo de a nossa Hiroshima. 20 anos depois, a seleção venceu por 3-1 e vingou o fantasma. A revista Placar estampou uma capa com a palavra só: vingança. E no final, contra a Itália, o Brasil fez 4-1 e levantou a taça pela terceira vez, ganhando o direito de ficar com ela para sempre. Só que, enquanto o país inteiro vibrava, uma coisa muito séria acontecia nos bastidores. No dia 11 de junho, em plena euforia da Copa, grupos da luta armada sequestraram o embaixador alemão Manfred von Hollenberg, no Rio de Janeiro, exigindo a soltura de 40 presos políticos. E preste atenção em quem respondeu por esse episódio. A nota de resposta saiu em nome dos jogadores, mas ela não foi assinada pela Confederação nem pelos atletas. Ela foi emitida pelo Ministério do Exército. O porta-voz da seleção brasileira, naquele momento, era uma instituição militar. Tu consegue entender todo esse sistema funcionando? A voz dos jogadores agora era a voz da ditadura militar do Brasil. E agora, moçada, chega a parte do roubo, porque vencer a Copa foi dos jogadores. Mas a festa, a ditadura militar soube tomar para si mesma com uma precisão cirúrgica. E o personagem central dessa apropriação toda foi o próprio Médici, o general Durão, que comandava o país no período mais violento da ditadura. O truque do Médici foi
genial, no sentido mais perverso da palavra. Ele não se vendeu como presidente, ele se vendeu como torcedor. Ele apareceu para o povo como um brasileiro igual aos outros, um homem comum que gostava de futebol, de cavalo e de pão de queijo, que tinha chorado em público diante da seca do Nordeste. O roteiro foi bem cuidadoso. Antes da Copa, ele recebeu os jogadores no Planalto, numa despedida ritual. Durante a Copa, ele acompanhou os jogos como qualquer um. E depois da vitória, ele ergueu a taça Jules Rimet na frente das câmeras. Abriu o Palácio da Alvorada para o povo entrar e comemorar junto. A foto dele com a taça virou uma das imagens mais reproduzidas daquele tempo. Tinha pôster do Médici e sendo vendido na rua também. Mas aqui é onde a história fica realmente bem estranha. E é o ponto que o Carlos Fico, um dos historiadores mais renomados do Brasil, provou com um documento na mão. A gente costuma achar que a ditadura teve sorte, que ela só aproveitou uma festa que caiu do céu. Mas isso é errado. A máquina de propaganda do regime, a Assessoria Especial de Relações Públicas, já estava montada e funcionando antes da Copa. E ela já vinha martelando uma narrativa. A narrativa de que esse era um país que ia para frente. A Vitória não criou essa história. A Vitória só serviu de prova de que a história era verdade. E tem um detalhe que vai te deixar surpreso. Sabe aquela música "Pra frente, Brasil, salve a seleção"? E o slogan bem famoso: "Esse é um país que vai pra frente"? A gente jura que nasceu da explosão da alegria de 1970 e a conquista da Copa do Mundo. O Fico, o Carlos Fico, aquele historiador que eu falei agora há pouco, mostrou que esse slogan só foi lançado oficialmente como campanha em 1976, 6 anos depois da Copa. Ele tinha vindo de um filme antigo de propaganda chamado Pindorama. Quer dizer, a propaganda construiu o terreno, a Copa deu a prova e a campanha veio depois. A memória do povo grudou toda numa coisa só e nem percebeu. O Brasil contou em coro uma frase que tinha sido escrita numa mesa de propaganda. E quem escreveu boa parte disso foi um cara bem interessante, o coronel Otávio Costa, chefe da máquina de propaganda da ditadura naquele momento. O cara, ele não era general comum, ele lia poesia, escrevia com linguagem quase que lírica e inventou o formato dos filmetes, que eram comerciais curtos, emocionantes, cheios de imagem e música, e quase sem palavra. A esquerda chamava ele de o Dr. Goebbels Tupiniquim. E olha a malandragem. O primeiro grande comercial dele, exibido em março de 1970, mostrava um gol do Tostão antes mesmo da Copa começar. Eles já estavam vendendo a vitória antes dela existir. Só que, e olha só, é o mais importante de tudo, a festa não engoliu o país inteiro. E é aqui que a história deixa de ser só sobre vilões e vira sobre a gente, brasileiro. Porque enquanto o Brasil comemorava, milhares de pessoas viviam um inferno. O período do governo do Médici concentrou o maior número de mortos e desaparecidos da ditadura. E muita gente que torcia pelos gols não fazia ideia ou preferia não saber do tamanho da máquina de tortura que rodava em paralelo ali naquele momento. E aí surge a pergunta que ninguém tinha coragem de responder. Torcer pela seleção era apoiar a ditadura? Olha, o caso do jornalista Juca Kfouri, que era um estudante na época. Durante a Copa, um primo dele foi morto sob tortura em São Paulo. Por um instante, ele questionou se devia comemorar. Mas ele chegou a uma conclusão que diz tudo sobre essa dúvida. Ele decidiu que não ia deixar a ditadura levar embora também aquilo que ele tinha de mais íntimo, porque o futebol era dele, muito antes de ser dos generais, muito antes de ser sequestrado, roubado pelo Médici. E tem um caso ainda mais doido do Daniel Arão Reis, que estava preso na Ilha Grande durante a Copa. Os presos políticos discutiram entre eles se deviam torcer. Alguns diziam que a vitória ia ser usada pela ditadura, então não dava para comemorar.
Outros, e o próprio Daniel, pensavam assim, entendiam que torcer pela seleção não era a mesma coisa que apoiar o regime. O diretor da prisão tinha colocado uma televisão para os presos assistirem a Copa. Mas depois do sequestro do embaixador, ele tirou a TV e os presos terminaram de acompanhar a Copa pelo rádio, misturando a emoção do gol com a esperança de um dia sair dali. Pensa nisso tudo. Gente torturada pelo Estado, torcendo pelo time daquele mesmo Estado. Essa contradição, ela tem um nome, e os historiadores chamam de zona cinzenta. E ela é o coração de toda essa história da Copa do Brasil em 1970. E para provar que o consentimento não era total, deixa eu te contar o episódio que quase ninguém conhece. Quando os campeões voltaram para desfilar, São Paulo esperava 500.000 de pessoas. Só que, dos titulares, só 2 apareceram: o Clodoaldo e o Rivelino. O resto da delegação não foi. E sabe o que a multidão fez? Vaiou o carro, vaiou os dirigentes da confederação. Agora pensa comigo, se o mesmo povo que aplaudiu o Médici erguendo a taça também vaiava em plena ditadura, então a história de manipulação total não se sustenta muito e 100%. Ela é mais complexa do que isso. O povo aplaudia e vaiava, torcia e desconfiava, ao mesmo tempo. Mas a ditadura não desperdiçou a oportunidade. Depois do tri, ela apertou ainda mais o controle. Em 1971, a Confederação criou o primeiro campeonato brasileiro de verdade, de alcance nacional, que não existia antes, e não era coincidência. O campeonato servia ao discurso de integração nacional e virou moeda de troca política. Tinha até um ditado que dizia que onde o partido do governo ia mal, soltava-se um time no nacional para agradar a região. Em 1975, depois que estouraram denúncias de corrupção contra o Avelange, o regime empurrou ele para fora e botou um almirante, o Heleno Nunes, para mandar no futebol brasileiro. O militar comandando a maior paixão do país. E aí, lá no comecinho, eu te pedi para guardar uma coisa sobre o João Saldanha, lembra? Pois é, agora dá pra gente voltar nela. Aquele socialista demitido virou no imaginário do povo o grande herói da resistência, o cara que teria construído a seleção tricampeã e sido derrubado pela tirania. A frase dele sobre escalar a seleção virou lenda, mas a verdade que os documentos contam é um pouquinho espinhosa. O governo já sabia do passado dele, a demissão foi um caldo de tudo. A arma na concentração, os amistosos perdidos, o atrito com o presidente e a política. Foi tudo isso junto. A imprensa amplificou a versão política porque ela era mais dramática. E é isso que a gente faz com a memória. A gente escolhe a versão que cabe na história que a gente quer acreditar. E eu prefiro acreditar que um socialista que era criticado pela ditadura e ele criticava a ditadura, acabou selecionando os jogadores para compor a seleção do Tri. Então, no fim das contas, a Copa de 1970 foi as duas coisas ao mesmo tempo. E é por isso que é tão difícil de engolir. Ela foi o maior golpe de propaganda da ditadura, o momento em que o regime conseguiu fundir, ainda que por pouco tempo, a camisa da seleção com a farda do governo. E ela foi também uma festa genuína de um povo apaixonado, que era dono daquela alegria, muito antes de qualquer general. A vitória não inventou um consenso. Ela reforçou onde já existia e espalhou pra gente que, no calor da emoção, acabou confundindo torcer pelo Brasil com aplaudir o presidente. E essa confusão, cara, é a coisa mais perigosa que uma ditadura pode fabricar. E é por isso que essa história é importante hoje. Porque ela ensina que dá para amar uma coisa de forma honesta e, mesmo assim, ver essa coisa ser usada contra ti sem tu perceber. O futebol era do povo, a taça era dos jogadores, a foto o regime roubou. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção.
Deixa aí nos comentários o que é que tu acha sobre toda essa história da Copa de 1970, sobre o Brasil ter preparado os jogadores baseado em ciência, sobre um socialista ter começado todo esse processo e a apropriação da ditadura para fazer discurso e legitimar a força do governo ali naquele momento. E será se o Brasil vai conquistar o nosso Hexa esse ano? Não sei. A gente vai ver ainda. Obrigado pela atenção, abraço e até a próxima.